Esse é um vídeo atípico para o meu canal. Desta vez eu vou estar na companhia do meu caríssimo amigo Motherfucking, os mais próximos, no caso eu, só posso lhe chamar de Motherfucking. Para os outros, vou preferir não dizer o nome dele, podem procurar. Mano, de forma aberta, também tu podes fazer. A Regi está lá atrás, vou tratar por Regi, porque eu não quero estar a expor o nome de uma pessoa. Faça-me perguntas, mercado, dinheiro, relacionamentos, tudo que tu quiseres. Esse vídeo vai ser curto, mas vai ser bom. Faça-me perguntas, mano. Bertoldo, eu já ouvi dizer a muitos, né, que você é uma pessoa de experiência, de vivências, e que já passaste por muitos e poucos na vida, estás a ver? Então eu gostaria de saber de ti, né? Gostaria que tu me respondesses essa pergunta, né, diretamente. Qual é a pior coisa na vida que você jamais pensa em passar? Olha, sobre as piores coisas na vida, às vezes é bom nem dizer, porque acreditamos que as palavras têm poder. Mas, de forma básica, eu acredito que as piores coisas começam depois da morte. Okay? A morte seria a porta para as piores coisas. O restante, se está no nosso controle, a gente pode mudar. Imagina, a decisão de tu cometeres um crime ou não, na maior parte das vezes está sob o teu controle. Tu podes cometer um crime, mas entretanto tu tens o controle de não cometer. Como indivíduo, tu deves preparar-te para evitar situações que te deixem exposto a crimes. Lógico que tu não queres ser encarcerado, então tu tens que blindar a tua mente, preparar a tua mente, anteceder situações como essa. Então eu acredito que a morte é a porta para as piores coisas que podem acontecer. Só que em vida, se em vida, então para mim a pior coisa que eu posso pensar em vida é a morte. Mas a gente vai morrer tarde ou cedo. Não sabe se é hoje, se é amanhã, a gente vai morrer. Então é a pior coisa que eu posso pensar. Morte, não digo apenas minha, digo de pessoas que eu amo. Então essa é uma. No âmbito geral. Lógico, mano. Tu foste mais profundo concernente esse assunto, né? Porque tem aquela coisa aí que a gente pensa, nunca pensa em passar por essa situação, estás a ver? Você vê alguém a passar por uma determinada situação e você vê, pô, nunca gostaria de estar nessa situação, estás a ver? E tem aquelas situações, que é também uma pergunta que eu já vou te fazer também, que a gente vê, pô, quando é que eu vou passar nessa situação? Que é a pergunta relacionada a qual é a melhor coisa na vida que você espera passar. A nível É um pessoal, paradoxo. Essas duas perguntas são grandes paradoxos que se entrelaçam e definem muito sobre a tua pessoa, sobre o teu futuro. eu acredito, mano, que a nível pessoal, eu às vezes me considero um indivíduo simples. Gostaria apenas de as melhores coisas mesmo. Deus, família, não. Deus, saúde, família. Ok? E depois vem questões mais de sucesso, objetivos financeiros, e por aí vão outras. Então, Deus tenho na minha vida, isso me deixa feliz. Saúde, graças a Deus, tenho. E se tu notares que uma vai seguindo a sequência da outra, com saúde eu consigo tratar, proteger a minha família, e com dinheiro eu consigo garantir a proteção. Você não precisa necessariamente de dinheiro para proteger a tua família, porque se formos a ver há milhares de anos atrás, os homens protegiam as suas famílias sem terem dinheiro. Existem outras formas, só que na atualidade o dinheiro é uma grande ferramenta para proteger a tua família. Então eu acredito que é Deus, saúde, família, dinheiro.
Então são as melhores coisas. Eu queria dizer um tridente, queria trazer aqui um tridente, mas vamos lá fazer um quarteto, né? Um Yeah. quarteto fantástico. Deus, saúde, família, dinheiro. Então, essa é boa. Yeah. Dinheiro é importante. Yeah. Dinheiro é importante. Se engana quem diz que não é. Infelizmente. Yeah. Tu te sentes uma pessoa realizada, então? Mano, eu sou jovem. Eu acredito que isso depois é um paradoxo também. Porque a maior parte das pessoas pensam que vai estar realizado aos 20. Aos 20 e pouco vai estar realizado. Yeah. Normalmente não é aos 20 ou 23, 25 que tu atinges a tua liberdade. Isso são casos que são exceção. Mano, eu continuo a estudar, continuo a me moldar. Ainda não sou o homem que eu gostaria de ser, eu ainda sou um menino. Eu digo que o homem, a idade do homem começa nos 30. Porque dos 10 aos 20 tu estás a aproveitar a adolescência. Não termina aos 20, mas estás a aproveitar maioritariamente. Dos 20 aos 30 tu deves estar a te preparar. Yeah. Tu estás a moldar o homem que tu queres ser aos 30. Então tu só tornas aquele homem dos 30 aos 40, mas só se tornas aos 30 aos 40 se começares aos 20 aos 30. Estás a perceber a lógica? Okay. Yeah. Se tu começares a te moldar aos 30 aos 40, tu só vais tornar aquele homem dos 40 aos 50. Okay. Normalmente o homem demora mais tempo a crescer do que a mulher. Só que o crescimento do homem é, na maior parte das vezes, mais consistente do que o da mulher. A mulher tem picos. A mulher pode crescer muito dos 15 aos 18, mas entretanto ela não vai continuar a crescer assim, talvez dos 18 aos 21. Yeah. Já o homem é um crescimento mais demorado. É contínuo. É contínuo. O crescimento do homem é contínuo. Lógico. Yeah. E não há mal nenhum. Talvez as feministas vão querer sair atacando, mas estás contra as mulheres. Não acho que estou contra as mulheres. A mulher não foi feita para caçar. Yeah. Quem deve caçar, na minha opinião, e até naquilo que eu acredito na minha ideologia, no caso religiosa, é o homem. O homem é forjado para caçar e proteger a família. Base para mim. Ah, não deve ser assim, é o que eu acredito. São as ideologias que eu tenho. Os budistas, eles dizem sempre que a mulher é uma flor e o homem é uma árvore. Yeah. Quem entende do assunto já consegue pegar. A mulher cresce mais rápido. Cresce mais rápido, as pessoas conseguem ver a beleza dela mais cedo, a essência dela mais cedo. O homem não. O homem demora muito. Mas quando cresce realmente é algo É extraordinário. Pode dar bons frutos também. Yeah. Então, pá, mano, eu sou jovem, não tenho a pressão da sociedade que deveria estar realizada aos 20 e poucos anos. Yeah. Não tenho essa pressão. Eu estou a me moldar para os 30 aos 40 eu consegui começar a colher. Ok? Eu não comecei a plantar agora. Se preparar antes. Eu comecei a plantar entre os... Eu comecei a plantar aos 12, 13. Boa. Comecei a colher cedo alguns resultados, mas não colhi mais porque eu diminui a velocidade, diminui a pressão. Ok? Se tu diminuir essa pressão, tu não vais conseguir atingir o pico ou o grau de valioso. O carvão torna-se diamante depois de muitos anos com muita pressão. Boa. Então eu penso da mesma forma. Para atingir a excelência ou o ápice, eu tenho que levar ou muitos anos com muita pressão, ou tenho que levar muita pressão em poucos anos, que depois cria problemas sérios na sociedade. Ficas ansioso, comparação, depressão, problemas mentais que hoje em dia eu acredito que são muito fodidos. Então hoje em dia eu decidi diminuir a velocidade. Qual é o salário médio de um jovem entre os 25 aos 35 anos em Angola? Triste. É triste, mas... Eu falo de 70 mil kwanzas. Yeah, 70 mil kwanzas. a maioria. A Só maioria. que os que já têm um nível de conhecimento, ou vamos dizer habilidades que possam ajudar-lhe a atingir outros níveis,
ganham entre 250 a 500 mil kwanzas. Yeah. Digo 1/3 da nossa sociedade, ou 2/3 talvez, porque a maioria está abaixo desse A valor. maioria está baixo, está na casa dos 100 para baixo. Estás a ver? E agora pensa comigo, eu com o nível que eu tenho de conhecimento consigo proporcionar acima desse valor que um jovem que faz parte de 2/3 da nossa sociedade consegue gerar mensalmente, trabalhando entre as 8 às 18 horas. Eu com o nível de conhecimento que eu tenho consigo gerar mais do que isso. Eu não sou milionário, eu não sou rico, eu sou apenas um jovem que consegue tomar um chá, que consegue sair, consegue pegar, fazer o básico para si. Yeah. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque se eu te disser que eu consigo viajar, consigo fazer isso e aquilo, talvez tu podes levar aquilo como motivação para se comparar. Não leva a motivação para comparar-se. Yeah. E depois motivação é um pico de dopamina, é novidade. Yeah. Isso passa muito rápido. Então, eu acredito que não estou no nível em que eu gostaria de estar, mas também não estou abaixo. Já estive mais distante, hoje em dia estou mais perto. E acredito que com consistência contínua, consistência já tem a ver com continuidade também. Yeah. Mas, entretanto, falei aqui as 2 palavras para embelezar mais o discurso. Então, com isso, eu acredito que eu conseguirei chegar a níveis que eu, hoje em dia, almejo, estás a ver? Eu acho que é aquilo que falei na primeira parte. Deus, saúde, família e dinheiro. Yeah. Se eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso de nada. Se você tem Deus, você tem tudo. Não preciso Yeah. de muita coisa, percebes? Yeah. Passando a vida. Não precisa. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Yeah. Eu tenho o plano espiritual ganho. Agora, eu preciso de saúde. Saúde eu preciso tratar dela mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Espiritual tá bom, porque eu tenho Deus. Yeah. Vou tratar do mental. Preciso de equilíbrio. Yeah. Depois vou tratar do físico. Yeah. Exercitar. Bem, saúde. Tenho um tridente Yeah. completo. Depois vem a questão de família. Yeah. Acredito que já estou bem perto da fase de começar a constituir família. Outrora, as pessoas constituíam família entre os 20 a 25 anos. Yeah. Talvez a facilidade da época era melhor. Yeah. Porque na fase dos nossos pais, você conseguiria comprar um terreno bom, 300, 100 mil kwanzas. Yeah. Um terreno bom. E conseguirias construir aquilo com uma facilidade. Yeah. Estavam no tempo das vacas gordas. Yeah. Infelizmente calhamos na Tá fase... agora, yeah. Estás a ver? Complicou tudo. Complicou, mas não há mal nisso. Porque tempos maus criam homens fortes. E Yeah. nós estamos nos tempos maus. Tomara que criem-se muitos homens fortes através desse tempo. E depois, tenho família, né? Estou a construir família, estou a constituir família, estou a dar passos para tal. E o dinheiro parece ser a parte mais importante. Yeah. Mas estávamos aqui a falar há pouco tempo, eu estou a passar por uma situação pessoal que coloca um pouquinho em risco a continuidade ou a criação da minha família. Yeah. E estamos a ver que dinheiro não é tão importante como estávamos a pensar. Yeah. Estás a ver? Então eu consigo equalizar as coisas dessa forma. Estamos a dar passos. Acredito que daqui a 5 anos vou conseguir colher muita coisa boa que eu plantei há 5 anos atrás. Então estou no meio. Está a faltar pouco para começar a colher coisas incríveis. E não preciso de muito. Yeah. Preciso ter o básico garantido. Se eu tenho o básico, é assim que as coisas devem funcionar. Yeah. Tipo, eu vi aí uma parte que disseste que muitos jovens acabam formando família da faixa etária dos 20 aos 25 anos, dos 20 aos 30 anos. Eu gostaria de saber de ti, Jordivaldo, se tu tivesses as condições que te garantem, que você acha que te garantem estabilidade, que você se considera uma pessoa estável na casa dos 21, 22 anos, se tu constituirias família nessa idade? Já passei dessa fase. Aos 21 anos, 20 anos, eu tinha a possibilidade de começar a constituir família. Sabe o que é que faltou? A mulher que eu amo, a mulher
que eu amava, que eu queria, não estava pronta. Porque não é só sobre mim, Yeah. é sobre os dois estarem aliados. Família, não é só uma pessoa. Imagina, aos 20 anos eu estava fora de Ok. Angola. Tinha o básico meu garantido. O básico, não faltava. Alimentação, habitação, transporte Yeah. e um valor básico para tu conseguires viver durante o mês. Só que me faltava uma coisa. A mulher que eu preciso, a mulher que eu quero, que eu almejo uma coisa com ela, não estava pronta. Não estava pronta. Porque a mulher é diferente de nós. Você pode sair da casa dos teus pais aos 18, Yeah. mas uma mulher talvez não possa sair da casa dos pais aos 18. Ela Yeah. deve terminar os estudos, começar a trabalhar talvez, e só depois começar a dar passos para sair. Mas os passos não dependem dela. Naquela fase Yeah. dependerão de quem? Os pais. Dos pais e do homem. Porque o homem é quem tem que dar a iniciativa para tirar ela Como de vai lá. lhe pegar? Lógico, estás a ver? Yeah. Então, eu diria que já passei aquela fase, mas ainda continuo à espera da mulher se completar, que ela precisa estar completa, não tem que estar uma parte feita e outra parte por fazer. Yeah. É bom que as mulheres saiam do seio familiar completas, Yeah. porque isso também evita a possibilidade de falta de respeito no futuro. Yeah. Tem homens que não conseguem entender que ela tirou uma mulher completa de um lugar para levar no seu habitat e aí começa a confundir. Eu tirei-te do lugar X, coloquei-te no lugar Y. Não, é teu dever, tua obrigação, porque Yeah. você foi à busca dela. Yeah. Você não deixou ela completar-se. Imagina uma mulher que tem a volta dos seus, entendei, que tem a volta dos seus 20 anos. Ela não está licenciada, não está formada, não digo formada em questões acadêmicas, mas formada a nível social, formada a nível de maturidade, integridade, não está. E imagina nessa fase tu tirares ela de lá, tu vais pegar uma mulher que ainda está incompleta, tu vais ter muitos problemas que talvez sejam de base e tu vais ter que trabalhar elas com ela. E muitos homens não conseguem compreender isso. Então eu sou de opinião que a mulher deve estar completa antes de sair da casa dos seus pais. Deve estar completa. Se não estiver completa, talvez engravidaste mais cedo. Bora, assume a tua responsabilidade, tira ela de lá. Então, essa é uma parte que eu ainda estou à espera que esteja completa. Ela precisa estar completa. Eu não estou incompleto, mas estou mais perto de estar completo. Ela está incompleta, percebes? Eu trabalho, eu consigo bancar as minhas contas, bancar tudo da minha vida. Eu trabalho e faço isso. E ela, percebes? Yeah. Mas tu encaras isso como problema, porque se nós formos a ver no tempo dos nossos velhos, né, aquilo o sexo da mulher, os velhos aprovam, se tiverem condições de morar juntos, tranquilo. Não se exigia muito essa cena de competências acadêmicas, competências financeiras. Basta eles estarem bem, Mano, não terem é um o problema. básico, terem o básico. Yeah. Não é um problema. Não é um problema. Eu, se dependesse de mim, viveria com a mulher que eu quero, com a mulher que eu estou à espera agora. Se dependesse de mim. Ah, mas tu não tens estabilidade e tudo mais. Mano, experimenta não estar a trabalhar, engravidar e querer ficar com aquela mulher. Yeah. Tu vais encontrar trabalho. Sabe por quê? A pressão. O homem cresce quando é pressionado. Yeah. Se tu não estás a crescer, estás a receber pouca pressão. Tu tens que receber um nível de pressão descomunal para tu cresceres. Queres crescer muito, receba muita pressão. Imagina que fazes 200 mil, 100 mil kwanzas por mês e tu tens dívidas de 1 milhão. Tu não podes esperar o salário para fechar aquilo. Vai demorar 10 meses. Se fosse todo o salário para fechar aquela dívida. Mas só que tu tens que tirar das tuas despesas mensais. Yeah. O que vai acontecer? Vai só pagando 30 mil kwanzas para saciar aquela dívida. Levaria anos. Te levaria anos. Então tu tens que procurar o quê? Outros mecanismos para conseguir alcançar o mesmo objetivo. Yeah. Talvez farias horas extras, talvez abririas um negócio, talvez prestarias um serviço, venderias um produto, diversas formas.
Talvez também apostaria em Nongo Foot e ganharia esse dinheiro. Também serve, também para o homem, né? O que dá dinheiro serve. Dá De dinheiro, forma certo, lícita, né? mas não é o melhor caminho. Então, Yeah. se dependesse de mim, mano, eu tiraria ela logo. Tiraria ela. Mas depende dela. Porque já ouviste aquela adágio popular que as pessoas utilizam muito, que a mulher só fica grávida se ela quiser. Percebes? Então, para tu dares o passo de tirar uma mulher do lugar, ela tem que querer. Yeah. Imagina uma mulher que tem base familiar, que tem pais e mães presentes na sua vida, digo acadêmica, profissional, social. Os pais são presentes. Os Yeah. pais não vão aceitar que ela saia incompleta. Yeah. Não vão aceitar. Mesmo que haja a possibilidade de gravidez, talvez eles até podem dizer, ela permanece aqui até terminar o seu ciclo, depois ela pode sair. Pode ter essa situação. Então, não depende só de mim. Eu estou pronto. E se eu não estiver pronto, eu não vou dizer que eu não estou pronto. Eu estou pronto sempre. Não estou pronto, mano, vou estar pronto quando estiver exposto à situação. É isso. Eu acredito que homens fortes devem dizer sempre que estão prontos. Só preciso é de tempo para ajustar as coisas, mas eu já estou pronto. Até porque as palavras atraem. Nós primeiro temos que profetizar. O profetizar tem muito a ver com falácias. Acreditar no que tu falas. Percebes? Eu acredito que amanhã eu vou ganhar 1 milhão. Eu acredito. Acredito que até o final do mês eu vou fazer 1 milhão. Eu já acredito. A minha mente já consegue equalizar aquela energia para a vibração em que eu estou. Mas só não se vive do plano espiritual, do plano invisível, né? Tens que trazer isso para o visível, tens que trazer isso para o físico. Não podes viver com os pensamentos só na tua mente. Se tu já acreditas que até o final do mês vai fazer 1 milhão, agora tens que aprender como fazer aquilo. Eu poderia dar-te, por exemplo, 3 soluções. Escreva 10 formas ou 10 coisas que tu sabes fazer no momento que possam ajudar-te a fazer 1 milhão até o último dia do mês. Imagina que estás no dia 1. 10 formas que tu podes fazer aquele 1 milhão. Para fazer 1 milhão até o último dia do mês, quanto é que tu terias que fazer por dia? Aproximadamente 33 mil kwanzas. Se não estou enganado, se a matemática não me falha, deve ser 33,6. Vamos colocar 34 mil kwanzas. 34 vezes 10, estamos a falar em 340. Vezes 20, estamos a falar em quanto? 340, estamos a falar em 680. Vezes 3, estamos a falar em 1 milhão e qualquer coisa. Então tu precisa fazer 34 mil kwanzas por dia. Se tu fizeres 1.200 ou 1.400 por hora, tu consegues fechar aproximadamente 30 mil e 30 e poucos mil. O que é que tu precisas? Estás a perceber? O que é que tu precisas para conseguir? Tens os valores. Tu pegaste um valor, uma meta. Grandão costuma dizer, mire a lua, se tu não acertares a lua, tu ficas entre as estrelas. Eu digo várias vezes isso, não sei onde é que eu fui pegar essa, mas essa é boa. Eu estou a mirar 1 milhão, se eu não acertar 1 milhão, posso ficar entre 900 mil. E não há problema nenhum. Tu não deves colocar pressão em ti, descomunal, tu não deves ficar ansioso porque só tem que ser 1 milhão, só tem que ser 1 milhão. Não, 1 milhão é consequência das ações que tu vais praticar diariamente para conseguir chegar lá. Eu, se lavar 3 carros por dia e cobrar em volta de 5 mil, estou a falar, é um exemplo muito hipotético. Vou dizer carro não, porque eu não faria isso. Eu diria um conhecimento que eu tenho. Eu consigo ajudar-te a ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro. Eu consigo dar-te um processo, um plano para tu implementares dentro do físico, para começares a empreender de acordo com as habilidades que tu tens. Por acaso até tem uma empresa disso, né? Que presta serviços. Então, eu diria-te o seguinte, o que é que tu sabes fazer, por exemplo? Fora o teu trabalho, o que é que tu fazes? O que é que tu amas fazer? Ensinar esporte. Esportes? Qual? Luta. Imagina que eu poderia te dar um plano para seguir e te posicionar como um especialista em talvez kickbox, talvez jiu-jitsu, e tu começarias a prestar serviços disso e depois vender produtos disso. Porque prestar serviço e vender produto é diferente. O produto você só precisa criar uma única vez. O serviço você precisa fazer de forma recorrente.
O teu serviço talvez pode ser contabilizado pela tua hora. Imagina o seguinte, tu tens um serviço de aulas ao domicílio. Por dia tu só consegues dar de forma tranquila 8 aulas. Se for num lugar fixo, tu consegues dar muito mais. Se for em lugares diferentes, talvez consigas dar 8, em média 5 a 8. Tu estás a prestar um serviço e cada aula se te custar 5.000 kwanzas, 5 vezes 8. Quanto é que fica? 40. Já passaste a tua meta diária. Tu precisas de ter quantos alunos para conseguir bater a tua meta diária? 8 por dia. 8 por dia, estamos a falar em quantos por mês? 160. É muito número. É muito número. Mas e se começares a cobrar mensalidades, já facilitas. Tu tens que fechar 1 milhão. Fechando 1 milhão, tu tens que cobrar mensalidade. Se for 15.000 kwanzas por cada pessoa, quantas pessoas tu precisas ter na tua academia? Aproximadamente 75 pessoas. Estás a pegar a lógica. Estou a falar sobre o valor de faturamento, não estou a falar ainda todo o processo que você precisaria utilizar para chegar lá. E depois tens a questão do produto. O produto é muito bom porque ele não precisa necessariamente de ter esforço contínuo. O que é um produto? Um produto pode ser algo que tu vais investir o teu conhecimento ou conhecimento que alguém obteve, criou uma coisa. Esse relógio, por exemplo, é um produto. Alguém teve um conhecimento, o conhecimento que ele teve, investiu e criou esse relógio. Ele, se criar 100 unidades desse produto, ele precisará de aproximadamente 10 ou 100 horas para criar 100 unidades desse produto. Ele já criou o produto. Ele não vai precisar criar novamente. Tem um modelo e segue a produção. E ele consegue vender aquilo sem necessariamente ter que investir tempo contínuo, diferente do serviço, percebes? Então, tu tens aí um produto que poderias chegar a ter essa meta. Bora, agora começa a colocar em prática. Tem tantas outras habilidades que tu tens que ter para conseguir chegar até 1 milhão. Mas o básico é escrever 10 formas. Tu só escreveste uma, faltam 9. E eu digo, não há problema que resista a 10 formas de resolver. Não há. Eu digo isso. Sempre que eu tentei escrever 10 formas, nem foi necessário utilizar as 10, consegui resolver no máximo com 4 ou 5. É básico. Isso funciona quase sempre. Então, é a minha forma de ver. Depois, voltamos àquela questão. Eu estou bem. Eu ganho um dinheiro, consigo viver, não passo fome, não passo necessidade. Apesar de que estou num país que algumas pessoas dizem que a maior parte das pessoas passa necessidade. Eu não vou fazer minhas palavras, vou colocar aqui, vou colocar em vírgulas altas, algumas pessoas. Fica melhor dizer, estas coisas fica melhor dizer dessa forma, não dizer na primeira pessoa. Então, bora lá, vamos embora. Grande Jordivaldo, sim senhora. De tanto conhecimento que tu tens, né? De tanto conhecimento, de tantas áreas que tu dominas, né? Por que isso? Por que Forex? Vou te contar um segredo que eu conta lá. De forma aberta, nunca disse para muitas pessoas. O mercado financeiro não é gerador de renda, é multiplicador de renda. Isso eu falo para muitos seguidores, mas agora vem o segredo. Eu não comecei no Forex. Eu sou empreendedor desde o início da minha adolescência. Pega esse trecho que é muito importante e depois vamos utilizar. Eu comecei a empreender muito cedo. Comecei a adquirir habilidades, conhecimento sobre esse mercado muito cedo. Eu conheci o mercado financeiro em 2016, 2017, se não estou enganado. BTC, no caso, Bitcoin, são criptomoedas, no caso, criptoativos são dinheiro. Não vou entrar nesse ponto, mas vou ficar aqui claro. Criptomoedas é basicamente criptografia para codificar um dinheiro. Moedas, no caso, é o dinheiro em si. Então, eu conheci o BTC em 2017 e eu ignorei por um tempo. Na altura valia aproximadamente $2.000. Hoje em dia já chegou a bater os $119.000. Cresceu muito, explodiu. Então, eu, depois de estar no mercado de empreendedorismo, chega a pandemia. A pandemia cria muitas oportunidades, porque quando tu estás num cenário de crise, na maior parte das vezes pessoas ficam pobres e muitas outras ficam ricas.
Porque as crises revelam muita coisa e transformam muitas pessoas. E eu fui transformado pela pandemia, porque eu vi a necessidade de começar a aprender algo que não necessariamente eu tinha que estar presente, porque haveria o lockdown, todo mundo ficaria preso, né? Em 2019, eu começo a estudar marketing digital. Entrei no marketing digital. Eu entendo sobre marketing digital. Não sou expert em marketing digital, mas eu tenho bases sólidas para falar de certos assuntos dentro do marketing digital. Uma das coisas que eu mais amo, que a minha empresa hoje em dia procura trabalhar muito com a consultoria de marketing, no caso. Nós ajudamos empresas a venderem mais, ajudamos empresas a se posicionarem melhor no digital. É isso aqui pouca gente sabe. E eu ali entendi uma coisa: o Forex pode ser uma grande ferramenta para eu conseguir chegar em outros lugares. Ela pode multiplicar o meu dinheiro. Se eu ganho 100 mil kwanzas no mercado físico, por exemplo, e eu tenho 100 mil kwanzas no Forex, eu consigo multiplicar mais. E renda variável normalmente dá-nos maior rentabilidade do que renda fixa. Se eu pegar os meus 100 mil kwanzas e colocar num DDP, no caso, que são depósitos a prazo, eu estaria a rentabilizar até 12% ao ano. É a taxa normal que a Angola permite. E é muito bom, por acaso. O grande problema é que ele está atrelado a uma moeda fraca, que é Kwanza. O Kwanza não tem muito valor. Quando tu converteres esse valor para dólar, que é a moeda comercial no mundo, tu perdes muito. É como se estivesse a ganhar 2% ou 3% nos Estados Unidos. Depois é uma moeda que não tem estabilidade, percebes? Depende de muitos fatores que continuam a deixá-la instável. Então, eu percebi isso. Eu posso ganhar 12% por ano. Tá bom, 12% de 100 mil kwanzas são aproximadamente 12 mil kwanzas, ou certeiramente 12 mil kwanzas. E eu ganho aproximadamente 1000 kwanzas, ou com alguns descontos, impostos e companhia, cai 950 kwanzas. Eu pensei, se eu no Forex tenho 100 mil kwanzas e eu conseguir rentabilizar esse valor para uns 30% ou uns 20% em 3 meses, eu já estou a ganhar mais de 200% que eu ganharia com DDP. Aí entra o pulo do gato. O Forex para mim chegou como multiplicador de renda. Eu tenho uma renda dentro do mercado físico e eu trouxe o Forex que é para multiplicar. Não só Forex, mas o mercado financeiro em si, digo, ações, índices, commodities, digo, tudo que está englobado que pode me dar uma rentabilidade maior do que na renda fixa, percebes? Então, eu poderia estar a falar sobre outras coisas como obrigações do tesouro, poderia estar a falar tantas outras coisas, mas a lógica é essa. Eu tenho 1 milhão de kwanzas. Quem tem 1 milhão quer crescer o valor, mas sem perder todo o valor. Pego os 1 milhão de kwanzas, se eu pegar 1 milhão de kwanzas e colocar no DDP, basicamente eu tenho que buscar 12%. 12% de 1 milhão são 120 mil kwanzas. Mas e se eu pegar esse 1 milhão de kwanzas e não colocar todos na mesma cesta, começar a diversificar? Vão 400, por exemplo, num DDP, vão 300 numas obrigações de título de tesouro, vão 200 em Forex, estás a perceber? Eu começo a diversificar tudo o que eu tenho e de certa forma começo a ganhar mais. Não vou ganhar os 12% do final do ano, vou ganhar muito mais porque eu tenho renda variável e renda fixa. Essa foi a lógica real para eu entrar dentro do mercado de Forex, percebes? Então, se eu entrei dentro do mercado Forex, especificamente Forex, mas em modo geral, mercado financeiro, por conta da multiplicação, a possibilidade que ele me deu. E depois lá fui encontrando outras questões, como liberdade, o tridente que eu falo muito, liberdade financeira, geográfica e de tempo. Eu consegui ter essas 3 há 2 anos atrás. Não continuo a desfrutar de todas elas, porque hoje em dia também tenho a minha empresa e tenho que estar lá presente para conseguir coordenar certas coisas. Dizem que a galinha ou o cabrito cresce ao lado do dono. E eu ainda estou nessa fase de ter que estar perto da minha empresa para conseguir fazer ela crescer. Então, o Forex chegou como multiplicador. Estamos em quantos minutos de vídeo? 33. 33. Mano, eu digo-te o seguinte: se tu sentares comigo e fazer pergunta, eu falo durante 8 horas, porque eu tenho muita coisa para falar. Nós estamos a noite inteira. Porque estamos a noite inteira à vontade. Não E olha que eu já estou mais à vontade. Estamos com pressa? Não estamos Eu não estou com pressa. Faça as perguntas. Não estamos com pressa. Faça as minhas Tu perguntas. recomendas para alguém O quê? o Forex? Eu recomendo porque eu faço. Se eu não fizesse, talvez não Como recomendaria. renda ativa? Não. Tu recomendas para alguém? Não. A não ser que tu tens um bom budget, tu tens um bom capital. Ok. Se tu tens, tipo, imagina, tu tens 5 a 10 milhões de kwanzas. Tu consegues colocar 1 milhão
ou 2 milhões em renda fixa, porque vou te contar um grande segredo. Como é que a nossa mente funciona? A nossa mente procura a segurança o tempo inteiro. Yeah. Tu estás aqui agora, se eu pegar, de repente sacar uma faca, tu vais procurar se defender. Segurança, tu queres salvaguardar a tua integridade física. Yeah. E nos investimentos, quando falamos de dinheiro, é a mesma coisa. Procura ter estabilidade primeiro e depois começar a investir. Eu tenho 5 pilares que eu gosto muito de ensinar às pessoas. Primeiro, tens que ganhar dinheiro, tens que aprender a ganhar dinheiro. Depois, poupar dinheiro. Depois, investir dinheiro. Depois, multiplicar dinheiro. E por último, diversificar dinheiro. Ok? Ganhar dinheiro é o passo inicial. O que é que tu sabes fazer para ganhar dinheiro? Imagina que tens 5 milhões, herdaste 5 milhões agora, ou ganhaste 5 milhões com as tuas atividades anteriores. Não recomendo-te a colocar os 5 milhões dentro do mercado financeiro, especificamente Forex. Eu recomendo-te a diversificar, porque tu já ganhaste dinheiro, tu já poupaste dinheiro. Alguém que tem 5 milhões, mano, é alguém que sabe poupar dinheiro. Yeah. Sabe investir dinheiro, porque ele não ganha 5 milhões, ele, por exemplo, ganha 200 e foi investindo, e depois sabe que é diversificar, porque ninguém consegue juntar muito dinheiro de forma rápida só como única fonte, a não ser que tu ganhes muito bem, e tu ganhando muito bem, ou muito dinheiro de alguém que ganha muito bem, não é 5 milhões, já pode ser 50 milhões, estás a perceber a lógica? Então ele soube diversificar o capital que ele tem. Faça o seguinte, pega 10% do valor que tu tens e utiliza para o mercado de Forex. Apenas 10%, mas 10%, quanto é que eu vou ganhar? Ao mês, se tu rentabilizares 10% dos 10% dos 5 milhões, vou tentar descodificar aqui para ficar mais tranquilo. Se tens 10%, se tens 5 milhões, 10% de 5 milhões são 500 mil kwanzas, e 10% de 500 mil kwanzas são 50 mil kwanzas. Se tu ao mês conseguires rentabilizar 50 mil kwanzas dentro do Forex e tendo 500 mil kwanzas para continuar a investir, a aportar dentro do mercado de Forex, tu ao final de um mês vais ter 5 milhões e quanto? E 50. Só que, entretanto, tu ainda continuas a ganhar de renda fixa e de renda variável. Então, se na renda fixa o ano tu ganharias com esses 5 milhões aproximadamente 600 mil kwanzas, todos os meses está a pingar um valor na tua conta. 600 mil kwanzas a dividir por 12, você talvez estaria a ganhar aí a volta de 5 mil kwanzas ou 50 mil kwanzas por mês. Em renda fixa tu estás a ganhar 50 mil kwanzas, em renda variável tu estás a ganhar 50 mil kwanzas. Estás a perceber? E depois tem aquele ponto, se tu ganhaste dinheiro, tu poupaste dinheiro, tu vais saber viver com pouco. Quem tem 5 milhões e tem juízo, não vive como se tivesse 10, vive sempre abaixo do que pode conseguir, percebes? Eu se tenho 5 milhões, eu não devo ter a vida de alguém que tem 500, que ganha 500 mil kwanzas por mês. Eu devo diminuir o meu custo de vida para conseguir, de certa forma, se manter. O que é diminuir o custo de vida? Eu tenho um patrimônio de 5 milhões de kwanzas. Eu vou viver no mínimo. O meu gasto mensal tem que ser 5% do meu patrimônio. Isso eu consigo manter-me. 5 milhões, 5% de 5 milhões, estamos a falar em quanto? 250 mil kwanzas. De cálculo assim rápido, matemática rápida. Então, o meu salário mensal é 250 mil kwanzas. Só que tu esqueceste que tu sabes ganhar dinheiro. Tu não vais mexer no teu patrimônio, tu vais ir procurar o quê? Ganhar dinheiro para depois poupar dinheiro, para depois investir dinheiro, para depois multiplicar dinheiro, para depois diversificar dinheiro. Estás a perceber? É uma matemática muito boa. Isso até vai estar disponível no meu livro. Tenciono terminar o livro ainda este ano. Que Deus continue a me abençoar para que eu consiga terminar ela até pelo menos agosto, setembro. Tenho muito sonho de ter no mínimo um livro, e algo que eu consigo fazer é colocar foco para conseguir resolver aquilo. Então, o Forex não foi a minha porta de entrada, como eu disse no início. Eu sou empreendedor até o início da minha adolescência, percebes? Eu comprei o meu primeiro iPhone empreendendo, ganhando comissões. Então é isso, de forma básica, não foi a porta de entrada. Coloca-me só aqui, por favor. Então, o Forex é o tipo de investimento, é o tipo de renda. Bom. É o tipo de renda para quem já tem um capital, né, para dar input. É bom, por isso é que eu costumo dizer, Forex não é para pobre. Eu tive uma polêmica nos últimos tempos, no último trimestre, que um dos meus vídeos viralizou e eu estava a falar, Forex não é para pobre. Sabe por que Forex não é para pobre? Não sei. A explicação acabei de dar agora. É só voltar e tu vais conseguir perceber. Então, por conta disso, o Forex você não é para pobre. Você tem que ter capital para investir. Lógico, tu tens que ter algo para
Porque aqui tu multiplicas. Tu vais multiplicar. Tu não estás aqui para gerar. O Forex não vai te permitir gerar. Vai te permitir multiplicar o que tu tens. Imagina que tu tens 100 mil kwanzas. Só consegues fazer mais se tu tiveres dinheiro. Até porque para tu entrar numa corretora, tu tens que depositar um dinheiro. De forma inicial para começar a operar. Tens que depositar um dinheiro. Então, como é que tu vais depositar um dinheiro se tu não tens dinheiro? Não tem dinheiro. A lógica não O faz. Forex não é tipo uma empresa que você vai lá e tal, se candidatar e depois vai te pagar Não sem ter deixas dado currículo. nada. Não deixas currículo. Yeah, Para operar Forex não precisa deixar currículo. yeah. Então, essa é a parte benéfica. E pessoal, para quem está assistindo esse vídeo, isso é uma conversa amena com um amigo que eu tenho um grande respeito, consideração e muito gosto. E vai ter vários insights aqui nesse vídeo. Então, quem deseja aprender Forex comigo é simples. O meu Instagram está disponível. É só mandar uma mensagem no meu Instagram. E se tu queres aprender a escalar o teu negócio, é simples. A Jogme está disponível para isso. É só mandar uma mensagem no meu privado, no Instagram, e é simples. A gente consegue trabalhar com isso. Vamos embora, Madeira. Pronto. Acho que o Forex, não sei se assim posso dizer, te deu abertura, né? Para outros canais, para outras fontes de renda. Te deu insights para outras fontes de renda, tipo, eu estou aqui a fazer isso, estou aqui a fazer esse mambo e tal, e pô, estou aqui a fazer isso, mas com isso ainda posso fazer isso, posso fazer aquilo, estou aqui a fazer isso e com isso, fazendo isso, dá para fazer mais aquilo e dá para juntar e tá, e fazer algo grande. Isso é foda. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2026, a minha academia teve um faturamento de mais de 6 milhões de kwanzas. Digo, em todos os produtos. Eu operando Forex, os meus alunos operando e eu vendendo produtos e serviços. Não há mal nenhum. Vendendo produtos e serviços e tal, não há mal nenhum. Os meus alunos chegaram a fazer mais de 50% do valor que eles investiram para uma formação. Imagina, eu estive a fazer uma promoção de uma mentoria de 500 mil kwanzas e muitos alunos pagaram essa promoção. E esta promoção, a maior parte deles conseguiu fazer mais de 50%, que é a promessa inicial que eu fiz para com eles. Até os dias de hoje, alguns ainda continuam a operar, mesmo sem a minha ajuda, eles continuam a operar, mas entretanto eu gosto de estar a operar sempre. Isso é um convite para ti. Se tu desejas operar Forex de forma consistente, com acompanhamento, faça o mesmo. Manda uma mensagem no privado, meu Instagram é Gervaldo Miguel e vem aprender conosco. Bora lá, mano. Modeste, tem aqui uma pergunta meio intrigante. Bora. Talvez tu vai te sentir desconfortável com isso, mas tu já pensou se não fosse o Forex, onde estarias? O que é que estarias fazendo nesse momento? Qual seria o teu deal? E acho que na street usam esse termo, deal. Qual seria o teu deal? Qual seria o teu business? Mano, Talvez estaria a trabalhar para alguém. não. Antes do É uma Forex não dá. hipótese. Hã? É uma hipótese. Poderia. Não há mal nenhum em trabalhar para alguém. Se colocarem-me agora um salário que, de certa forma, me tire de algumas obrigações dentro da minha empresa, eu ganharia esse salário com duas possibilidades. Qual é a posição, qual é o lugar aonde eu vou ganhar? Se for para trabalhar numa Big Ten, por exemplo, nas 10 maiores empresas de Angola, e eu ter uma oportunidade de trabalhar naquelas empresas, eu não estou aí para lá apenas por conta do salário. É o acesso. É o acesso. Eu vou conhecer pessoas que ganham, por exemplo, 60 mil dólares por ano, 100 mil dólares por ano. Tá bom, estão a trabalhar lá, mas qual é o acesso que eu estou a ter? Estou a ter um network maior, percebes? Eu consigo vender os meus produtos, os meus serviços para outro nível da sociedade. Eu estou a elevar as minhas ações, os meus negócios para outros níveis. Essa é a minha visão. Não é que eu não teria um emprego, mas o que é que esse emprego traria para mim? Eu vou ter um emprego para ganhar, por exemplo, 200 mil kwanzas, mas quais são as conexões que esse emprego pode me dar? Há pessoas que ganham 200 mil kwanzas, mas têm conexões incríveis.
Percebes essa cena? Yeah. O base dele são 200 mil kwanzas, mas o que ele faz graças àquelas conexões por mês pode ser 2 milhões de kwanzas. Estás a perceber a lógica? É um exemplo básico só para deixar claro para as pessoas. Então, se não fosse o Forex, eu estaria a fazer o mesmo que eu estou a fazer agora. Empreender. Porque eu sou empreendedor nato. Eu faço isso desde os 12 anos, que eu me lembro. Desde os 12 anos. Então já tenho mais de uma década a empreender. Mesmo fazendo Forex, eu continuo a empreender. O que é empreender? Por exemplo, se eu monetizar o meu tempo, eu estou a empreender. Nesse momento, gravando esse vídeo para o YouTube, eu estou a empreender. Estás a perceber? Empreender é criar, é inovar, é colocar, é trazer o risco, dar a possibilidade do risco ser recompensado. Porque o empreendedorismo é um risco, percebes? Se quiser segurança, tens um emprego. Há meses que eu ganho pouco dinheiro, há meses que eu ganho muito dinheiro. Mas o que é que ajuda? É ganhar, poupar, investir, diversificar e multiplicar. Isso aqui é uma lei que eu deixo aqui para vocês. Aprendam a ganhar dinheiro, a poupar dinheiro, a investir dinheiro, a multiplicar, a diversificar dinheiro e a multiplicar dinheiro no final. Então é muito importante. Eu considero isso uma cena fixe. Se não fosse o Forex, continuaria mesmo sem empreender. Próxima. Intrigante. Quantos minutos de vídeo? 46. Não, fecha. Vamos fechar isso. Quase uma hora. Não, mas eu gosto desse formato de conteúdo, sabe? Esse conteúdo é bom, esse Gosto. conteúdo é bom. Por quê? Porque por vezes muitos youtubers têm por vezes uma grelha muito séria, tá vendo? Só tá a lançar conteúdos e tal. E tem que colocar lá no meu por vezes um conteúdo assim de entretenimento, para entreter o pessoal. Não, é fixe, principalmente quando você tipo já é bem visto, tá a ver? Eles vejam um conteúdo diferente e curtem ainda mais, tá a ver? Por exemplo, isso é um conteúdo que vai gerar aproximadamente 30 cortes. Não precisa, vai gerar 30 cortes ou mais. É uma conversa boa que deu para trazer muito conhecimento. Não é nada que eu estou aqui a fazer, estou a fazer ao vivo, isso é meu conhecimento. São ideias que estamos aqui a trocar. Então, pessoal, esse é um vídeo muito importante, partilhei muita coisa, então é simples. Subscrevam o canal, curtam esse vídeo, partilhem ao máximo com pessoas que desejam crescer e we on, o topo é nosso, vamos subir. Se quiseres aprender Forex, pesquisa Jordivaldo Miguel, tens as minhas redes sociais, e se quiseres crescer o teu negócio através de marketing, no caso, tens a Jogme para isso. Vamos embora, fechou por aqui e we on. Boa.